Mais uma vez estamos aqui, através deste canal de informação, proporcionando essa ativação quântica para relembrar quem vocês são, relembrar o seu poder de escolha e trazer discernimento de como as realidades funcionam. Como sempre nos apresentamos, somos os arquitetos de todas as matrizes deste universo, a primeira desfractalização da fonte, a fonte que tudo é, infinito, expansivo, que se experiencia a si mesmo em diferentes fontes, diferentes formas, diferentes densidades, realidades, dimensões e universos, a quais temos acesso, mas a mente humana de vocês não consegue ter acesso. A imensidão dessa criação. E como a primeira desfractalização da fonte, que se decidiu se experienciar porque a fonte de pura inteligência não tem sentido sem experiência. Como sempre falamos, não estamos fora de vocês, estamos em vocês, mas vocês estão fora de sintonia. Para muitos, canalização é algo extraordinário, é algo fora do normal. Mas todos vocês têm essa capacidade, porque na verdade todos estão canalizando a todo momento. O que acontece é que a maioria dos humanos estão canalizando informações somente da matriz da terceira dimensão, por conta do corpo físico a nível celular estar em baixa vibração. Então, quando o corpo físico está em baixa vibração, por conta de emoções retidas, por conta de padrões inconscientes, por conta de alimentos e do bombardeio externo de frequências, o corpo fica com baixa vibração. Portanto, os seus neurônios, que funcionam como antenas, captam somente informações da terceira dimensão, da terceira densidade. E é quando vocês começam a aprender técnicas e ferramentas para elevar a sua vibração, vocês começam a acessar informações diferentes. E essas informações estão disponíveis para todos. Mas a pergunta é: quantos de vocês estão realmente comprometidos com essa jornada? Quantos de vocês estão comprometidos em aprender ferramentas para elevar a sua vibração? E quantos estão comprometidos em sentar e fazer? Existe uma distração muito grande neste mundo. Existe um consumo excessivo de tudo. De materiais, de informações. E enquanto vocês olharem para fora, a sua vibração estará baixa e vocês continuarão acessando informações da terceira dimensão, porque à medida que você eleva a vibração, você consegue perceber a realidade de outra forma. E aí, novamente, é quando trazemos o seu poder de escolha. A maioria das pessoas estão escolhendo ser distraídas. A maioria das pessoas não querem fazer o que tem que ser feito para transcender as vibrações de terceira dimensão. Todos os traumas, todas as memórias doloridas que existem em vocês e que também fazem parte da sua família e da sua ancestralidade estão armazenadas no seu campo. E isso precisa ser limpo para ser reprogramado. O seu campo da quinta dimensão, ele já coexiste e ele está pronto para você. O seu holograma de informações já está pronto para ser acessado. Mas você precisa saber como. Enquanto você permitir que o seu passado domine a sua vida, enquanto você permitir que o passado continue correndo nas suas veias,
no seu campo vibracional, tomando conta do seu presente, sendo assim, co-criando o seu futuro, você não acessa a nova Terra, que já está disponível para todos vocês. Só que vocês não querem fazer o que tem que ser feito. Vocês querem materializar coisas. Vocês querem mais dinheiro. Vocês querem mais saúde. Vocês até querem um mundo mais pacífico. Mas vocês não querem ser a paz. Vocês não querem que isso aconteça de dentro para fora. Porque muitos estão ainda perdidos na mente, na zona de conforto, na preguiça, na procrastinação, na falta de responsabilidade. Porque aqui, para acessar a quinta dimensão, você precisa ter autorresponsabilidade do seu holograma. O seu holograma é a sua matrix individual. E à medida que você eleva a sua vibração física, você consegue reprogramar o seu holograma, sendo assim a sua realidade individual começa a ser projetada fora da 3D. E isso leva responsabilidade diária de pensamentos, emoções e comportamentos, escolhas de hábitos conscientes. Não tem como vocês se elevarem da 3D focando só no caos, querendo saber só notícias do caos, do sistema, do apagão, do que vai acontecer com a humanidade. Esse jogo é interno, é individual, é frequencial. E quanto mais vocês focam para fora, menos vocês têm autorresponsabilidade sobre os seus pensamentos, emoções e comportamentos, porque toda informação que você escuta entra em sintonia com os seus neurônios, com o seu campo energético, e você acaba perdendo o controle da sua própria matrix por conta dessas informações externas. Como sempre trazemos a informação de entender como é a terceira dimensão, de entender que faz parte do jogo tudo isso. E para se elevar do jogo, você tem que entender o jogo. Você tem que entender que a 3D é sobre dualidade, é sobre medo, é sobre caos, é sobre sofrimento. Quanto mais você focar nisso, mais disso você está criando. Quanto mais você olha para você, mais você eleva a sua vibração, mais você se reprograma, mais você muda a sua realidade. Então, novamente, está aqui o seu poder de escolha. Até quando você vai focar do lado externo? É parte da 3D, é parte do jogo. Até quando você vai ser consumido pelo jogo que você mesmo criou? Nós, através de vocês, experienciamos essa desconexão. Mas vocês estão sendo convidados a se reconectarem agora. E se nós falarmos para vocês que uma vida livre e abundante, equilibrada, espera vocês do outro lado do seu medo, do outro lado do seu apego e da sua velha versão, vocês ainda continuam apegados a lugares, a pessoas, a sua versão antiga. Despertar para a quinta dimensão requer deixar velhos hábitos para trás. Pessoas e lugares. Algumas pessoas não vão acompanhar o seu processo e você precisa entender isso. Algumas almas vieram simplesmente jogar o jogo da terceira dimensão para que o jogo exista. Se vocês não enxergam que há sofrimento, que há pobreza, que há dor, que há caos, vocês não conseguem escolher o contrário. E o que passamos através deste canal é que é através da sua escolha, através da sua decisão, de olhar para você, de acolher a sua história, de se honrar como ser humano, é que você começa a acessar frequências da quinta dimensão e começa a ter uma atualização no seu holograma.
De uma certa forma, todas as pessoas que estão passando pelo despertar, independente de qual fase estejam lentamente recebendo uma atualização. Mas você pode acelerar esse processo. Se você escolher olhar para você, a maioria das pessoas que estão no despertar estão passando por um processo chamado a noite escura da alma, onde há questionamento, há dor, há um senso de estar perdido, e essa noite escura da alma, ela só continua enquanto você negar amor a si mesmo. Amor a si mesmo é olhar para você, para a sua história, ter tempo para você, acolher as memórias e ressignificar, porque é quando você ressignifica as suas histórias traumáticas, é que você reescreve o seu futuro, você cocria o seu futuro. Não tem como se elevar para a quinta dimensão se contando a mesma história do seu passado, de que você foi vítima das coisas que te aconteceram, colocando culpa no externo. Você precisa assumir a responsabilidade de entender que o que aconteceu com você fez parte da sua jornada para você se perguntar quem você é e o que você está fazendo aí como ser humano. E é a partir desse questionamento e acolhendo a sua história e se tornando um diretor daqui para frente, onde você não é mais vítima do que aconteceu. Você não é mais vítima do passado. Você assume a sua responsabilidade do que você pensa, sente e faz. E aí você recebe atualização no seu holograma. E isso é um processo progressivo, certamente. E também de um comprometimento com você mesmo diário. De olhar para você, de sintonizar com informações que acrescentem na sua vida, de voltar ao seu centro quando as emoções estiverem bagunçadas e de aprender ferramentas para se elevar. Existem ferramentas aceleradoras, ao qual esse canal foi apresentado para passar pela jornada dela de dor, de caos, de desequilíbrio, da noite escura da alma, e por isso que a jornada dela foi tão acelerada, porque ela se comprometeu, ela foi apresentada ferramentas para acelerar tudo isso, que ao invés de focar do lado de fora, simplesmente buscando informações, são implementadas no dia a dia. Então, mais uma vez, estamos aqui para lembrar vocês o seu poder de escolha. Quanto mais você olha para fora, mais você se perde no jogo da 3D. E faz parte do jogo se perder. Só que se você chegou a essa informação, é porque está na hora de você se reencontrar. Está na hora de você acessar informações como essa, mas não acessar como algo fora de você e imaginar. É acessar de dentro para fora. Não acessar lendo um livro ou através deste canal, mas viver a partir dessa percepção. Que é aí quando o jogo realmente muda e você se torna co-criador. Já existe uma vida livre te esperando. Você só precisa se permitir. Não caia mais em narrativas de divisão. Você é o fractal da fonte. E uma vez que você entende que não há nada fora de você, é quando você acessa o seu poder de cocriação. Porque a fonte é criadora. E quando você entende e escolhe acessar essa frequência no dia a dia, a energia da criação se manifesta em você, se expressa e se experiencia através de você, sem ser mais controlado pelo sistema da 3D. E nós deixamos essa ativação por aqui, onde toda decisão que você toma está te levando a uma realidade. E a nossa pergunta é: a decisão que você toma agora
É de continuar perdido no jogo da 3D? Ou de voltar para você e relembrar quem você é? Oi, gente, tudo bem? Essa é a mensagem de hoje. Já diversas canalizações estão adicionadas nos playlists aqui no YouTube, para que vocês tenham acesso e não precisem ficar procurando em todos os vídeos. A recomendação que chega a mim é que quando a gente se conecta com esses tipos de informações, é um relembrar. Então, quando você escuta uma vez, você vai ter uma percepção da mensagem. Quando você escuta uma segunda vez, você começa a abrir essa percepção. Então, se você se conecta com as minhas mensagens canalizadas, talvez você volte nas canalizações e escutem mais de uma vez, porque são ativações, são as nossas memórias sendo acessadas e relembradas, tá? É uma questão neurológica, é uma questão vibracional também. Mas certamente, se você vem e você ouve as mensagens e ela faz um pouco de sentido para você, mas depois você começa o seu dia no corre-corre, reagindo emocionalmente para todo mundo, culpando o governo, culpando as agendas, e você não faz o trabalho interno, essa mensagem que você ouviu acaba sendo esquecida daqui a um tempo. Então, um conhecimento que você escuta e não coloca em implementação na sua vida, ele acaba virando digamos, uma poluição mental temporária e depois você até esquece. Mas se você começa a colocar em prática e aprende as ferramentas para integrar tudo isso e relembrar de quem você é, isso acaba se tornando a sua sabedoria, porque você acessa ela de dentro para fora. Não é só eu falando ou alguém falando, ou você lendo, é você acessando e sentindo com o seu coração esse relembrar. Então, muitas das ferramentas que foram apresentadas para mim no processo do despertar, a qual eu já apresentei a minha história para vocês, aonde eu comecei a ouvir uma voz e que essa voz era de um pleiadiano, eu fui apresentada a ferramentas específicas, a pessoas específicas que me ensinaram essas ferramentas para que eu me curasse do caos que eu estava, de síndrome do pânico, de múltipla esclerose, de insônia, de dores crônicas. E em 4 meses eu me curei. Então, eu não estou falando aqui que as ferramentas vão curar alguém. O que eu estou falando aqui é que existe o poder de você acreditar na sua cura, independente do que você precise se curar, como também elevar a sua vibração. E é isso que as ferramentas do movimento cura do caos da cocriação proporcionam para vocês. Elevar a vibração, ressignificar os traumas para reescrever a nova história, reprogramar o seu holograma a nível energético, físico, mental e emocional. O link está aqui embaixo. É a jornada que eu percorri, é a jornada que eu vejo as minhas mentoradas percorrerem e mudarem a vida totalmente. E é o que eu tenho visto das pessoas que estão comprometidas no movimento. Porque existem muitas pessoas no movimento que abandonam no meio. E essas pessoas estão certamente perdidas no jogo vibracional, perdidas na mente, e talvez chegue o momento delas, ou talvez não. A questão é que dentro do movimento eu também mostro para vocês como que a nossa mente puxa a gente para baixo. O nosso campo vibracional também puxa a gente para baixo quando a gente está pronto para dar o próximo passo. E se a gente não entender esse jogo, a gente se perde nele. A verdade é que nós temos um poder muito grande dentro da gente. E cada decisão que a gente tem de olhar para nós, de nos autoconhecer, de acolher a nossa história, de parar de reclamar e julgar os pais, a família, o externo, o mundo caótico, e a gente assume a nossa responsabilidade da nossa vibração, do nosso holograma pessoal, a vida se transforma belamente. E certamente é um processo, certamente não é fácil. Certamente muitos testes acontecem e aconteceram comigo para eu chegar onde eu estou hoje. E também é o que eu mostro no movimento, porque quando você entende que você está sendo testado, você consegue passar no teste de uma forma muito mais acelerada.
Porque para você ancorar o seu eu da 5D, o seu holograma da 5D, o eu da 3D precisa deixar de existir. Não tem como o caos e o equilíbrio estarem juntos. Não tem como a dualidade estar junto da unicidade. Elas precisam ser integradas. E são fases, são processos, são camadas, são testes. Mas ele pode ser acelerado. Não esqueçam do poder de escolha de vocês. Quando vocês estiverem se conectando com alguma informação de medo, de premonições, informações que te dão insegurança, você tem o poder de dizer não para essa informação. E é quando você começa a dizer não para esse tipo de informação, você começa a dizer sim para o seu holograma da 5D.